Contra o Paysandu, só a vitória interessa para o Amazonas ainda sonhar com a permanência na Série B. Qualquer outro resultado é rebaixamento para a Onça Pintada. Bora para mais um vídeo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Fala pessoal, Lucas Queiroz na área aqui para trazer as informações do jogo entre Paysandu e Amazonas, que acontece nesta sexta-feira, que é dia 14 de novembro de 2025, aí pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 7 horas da noite aqui no horário de Manaus, 20 horas no horário de Brasília, lá no estádio da Curuzu, em Belém, na capital paraense. Esse vai ser o 7º confronto entre Paysandu e Amazonas na história. Nos outros 6, equilíbrio total. São 2 vitórias para cada lado e outros 2 empates. Detalhe curioso aí que pode favorecer o Amazonas, pode deixar o torcedor um pouquinho animado, né, apesar dessa situação, é que as 2 vitórias do Amazonas no confronto foram em Belém, tanto pela Série C de 2023 quanto pela Série B de 2024. Inclusive, esse jogo realizado na Curuzu, a equipe venceu aí por 1-0 com gol marcado pelo Matheus Serafim. E aí, torcedor aurinegro, saudades? No jogo do primeiro turno, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1-1, jogando lá no Zamit. Vamos falar das equipes, então, começando pelo Amazonas, que é o visitante nesse jogo, mas é aí quem tem ainda algo a brigar aí dentro da competição, isso porque o Papão já está rebaixado, né? O Amazonas vem de uma derrota duríssima para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, jogando fora de casa. Atrapalhou totalmente as pretensões do Amazonas para ir conseguir uma sequência de vitórias e engatar ali uma arrancada para fora do Z4. Resultado aí aproximou a equipe do rebaixamento à Série C, né? Isso porque a distância para o primeiro time fora do Z4 se manteve em 5 pontos. E agora faltam apenas 2 jogos, então são 5 pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e 6 pontos em disputa. Então o time amazonense já não depende mais apenas das próprias forças aí para tentar escapar do rebaixamento. O Amazonas vai ter que vencer obrigatoriamente seus 2 jogos aí contra Paysandu e Coritiba e torcer aí para tropeços dos seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O próprio Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético e a Ferroviária. Para a 37ª rodada não tem conversa. Se o Amazonas não conseguir vencer o Paysandu, no final da partida estará rebaixado, independente aí dos demais resultados da rodada. Uma vitória lá no Curuzu, somada aí aos tropeços dos adversários diretos, pode ainda manter a equipe viva para a última rodada. As movimentações para 2026 seguem acontecendo. Nesta semana, o clube acertou ali e publicou no bid da CBF renovação de contrato com mais 2 jogadores aí para a próxima temporada. O goleiro João Lopes e o volante Gabriel Domingos vão seguir no elenco aurinegro. Mas também tivemos saídas, né? O atacante Vitão, que teve poucas oportunidades aí no elenco do Amazonas, ele já rescindiu amigavelmente aí com o clube e assinou com Água Santa para disputar aí a Série D e a Série A2 do Paulistão em 2026. Outro que também deixou o clube e saiu ali jogando tudo no ventilador foi o meia uruguaio Diego Zabala. Ele deu uma entrevista aí nessa semana para a imprensa uruguaia falando aí sobre essa saída do Amazonas, sobre essa passagem do Amazonas. Ele revelou que chegou a um acordo para rescisão do contrato com o Amazonas, mas não foi apenas isso, né? O Amazonas, segundo o Diego Zabala, deve salários aí para todo o elenco, que chegam aí de 4 a 5 meses. Todos os detalhes aí desse desabafo do Zabala você acompanha no portal esportemanaus.com.br. Ele falou aí sobre essa situação do Amazonas que está ruim, não só dentro de campo, mas também fora dele, principalmente financeiramente. Entre os jogadores que ainda estão por aqui, o técnico Ader Baulana conta com os retornos aí do meia Diego Torres e do zagueiro Léo Coelho. Eles que cumpriram suspensão no último jogo e vão estar à disposição e devem ser titulares. O departamento médico aurinegro segue ali com o zagueiro Iverton em tratamento de uma lesão no joelho, ainda aguardando aí procedimento cirúrgico. Outro desfalque é o lateral direito Carlos Acapo, ele que foi convocado para defender a seleção de Guiné Equatorial nessa data FIFA para amistosos. Então ele não vai estar disponível para esse jogo mais uma vez. Talvez uma das principais polêmicas da semana, né, a situação do atacante Kevin Ramírez, que é o artilheiro do Amazonas na Série B, um dos artilheiros aí de toda a competição com 10 gols. Ele retornou para Manaus, não acompanhou a delegação aí do Amazonas rumo à capital paraense. Segundo ele declarou para o GE Amazonas, ele voltou para resolver problemas pessoais e descartou qualquer possibilidade aí de saída antecipada, né, que havia sido publicado aí pelo jornalista Carlos Souza, que tinha adiantado que ele não jogaria mais pelo Amazonas, mas o Kevin Ramírez aí ao GE acabou desmentindo toda essa história, mas aí confirmou que vai estar de fora desse jogo. Então o Amazonas tem um desfalque importantíssimo do Kevin Ramírez. Depois de tantas informações, vamos então aí para o provável time do Amazonas para enfrentar o Paysandu lá na Curuzu, que
tem o Renan no gol, Nilson Castilhão na lateral direita, zaga aí formada por Léo Coelho, Alvarinho e o Fabiano na lateral esquerda fechando a linha de defesa. No meio campo a gente deve ter o Larry Vasquez, Xavier, Eric Varão e o Rafael Tavares. E mais à frente no ataque, Diego Torres e Henrique Almeida. É isso, pessoal, agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui, mas não sai daí. Meu parceiro Matheus Pereira está chegando para trazer as informações do Paysandu, arbitragem, transmissão e muito mais. Fala aí, Matheus. Fala aí, Lucas. Fala aí, galera que acompanha mais um conteúdo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Eu sou o Matheus Pereira e desta vez vou trazer as informações sobre o Paysandu que chega para enfrentar o Amazonas já rebaixado. O Paysandu foi a primeira equipe a ter o seu rebaixamento decretado. Isso aconteceu com 4 rodadas de antecedência e a equipe paraense agora só cumpre tabela para tentar fechar aí a competição de forma digna. E a campanha do Paysandu foi tão ruim que a equipe não vai conseguir mais nem sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. É o 20º colocado com 27 pontos somados e apenas 25% de aproveitamento. Na última rodada o Paysandu acabou derrotado em casa para o Coritiba por 2-1. Foi a terceira derrota consecutiva do Papão. E essa derrota para o Coxa acabou trazendo mais um dado negativo para o Paysandu, que chegou a um turno. Se a gente considerar aí as 19 partidas, o Papão chegou à 19ª derrota. Desde que Paysandu e Amazonas se enfrentaram lá no primeiro turno, a equipe paraense só conquistou uma vitória, que veio lá no dia 28 de setembro contra o Criciúma, fora de casa por 4-2. E com esse rebaixamento decretado há algumas rodadas, o Paysandu já está em processo de reformulação, pensando em 2026. O diretor executivo de futebol, Carlos Frontini, assim como a comissão técnica de Márcio Fernandes e até alguns jogadores já deixaram o clube. Com a confirmação da queda, o elenco vai se desfazendo ainda antes do final da competição. De acordo com o boletim informativo diário, o BID, já temos 5 saídas confirmadas no Paysandu. São eles: os zagueiros Maurício Antônio e Thiago Heleno, os volantes Dudu Vieira e Ronaldo Henrique, além do meia Denner. E essas últimas rodadas vai servir para o Paysandu dar oportunidade a alguns atletas da base e também jogadores que não foram tão utilizados durante a temporada. Já pensando em 2026, o Paysandu negocia com o técnico português Paulo Gomes, ex-treinador do Botafogo de São Paulo. Além disso, o Paysandu anunciou recentemente o executivo de futebol Marcelo Santana. Ele que tem passagens pelo Vasco, vai aí dar início a essa montagem do elenco do Paysandu para a próxima temporada. Agora vamos falar especificamente sobre o time do Paysandu que chega para enfrentar o Amazonas nesta sexta-feira. O lateral direito Edilson cumpriu suspensão na última rodada e volta a estar à disposição. Quem volta também é o volante Thalisson, que não enfrentou o Coritiba por conta de questões contratuais. Ele também é outro que pode encarar a onça pintada nesta sexta-feira. Por sua vez, o goleiro Matheus Nogueira deixou o jogo contra o Coritiba após uma pancada no pescoço. Teve que ser ali ativado o protocolo de concussão. Ele fez trabalhos leves durante a semana e também será desfalque. Tendência é que jogue o goleiro Gabriel Mesquita. Falando no Gabriel Mesquita, vamos à provável escalação do Paysandu para esse jogo contra o Amazonas, que você já confere aí na sua tela. O Papão pode entrar a campo com Gabriel Mesquita no gol, a defesa formada por Edilson, Quintana, Novilho e Heverson. No meio-campo, Pedro Gonçalves, André e Gustavo Nicola. Mais à frente, Marcelinho, Marlon e Denilson. É isso, pessoal, essas foram as informações do Paysandu para esse jogo contra o Amazonas. Agora eu passo para falar sobre a arbitragem desse duelo, que você já confere aí na sua tela também. Quem apita a partida é o árbitro do quadro do Rio de Janeiro, Alex Gomes Stefano. O VAR desse jogo será Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do quadro de Pernambuco. Os demais auxiliares você confere aí na sua tela. Já chegando na reta final do nosso vídeo, passo para falar sobre a transmissão dessa partida. Você que acompanha o nosso conteúdo aqui na Esporte Manaus TV já sabe. Todos os jogos do Amazonas na Série B você confere no serviço de streaming Disney Plus, que é um serviço pago. Você precisa ser assinante para acompanhar essas partidas ao vivo. É isso, pessoal. Agora sim, finalizando mais um conteúdo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Agradeço a você que ficou até aqui e reitero o convite para você se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like nesse vídeo, que ajuda demais o nosso trabalho. E claro, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos nas principais redes sociais e também as matérias no portal esportemanaus.com.br, porque você já sabe, Esporte Manaus é diferente.